Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Como está sendo o seu amanhecer? Como está sendo o começo desse dia? Ou não sei que hora você vai ouvir esse devocional, como foi o seu dia? A minha oração é que o seu dia esteja começando bem e que o seu dia seja um dia maravilhoso, abençoado por Deus, porque nós cremos num Deus que faz, nós cremos num Deus que nos amou e nós estamos nessa jornada lendo e meditando o Evangelho segundo escreveu João, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. E nós já estamos, olha que coisa maravilhosa, como é bom ter você aqui. No capítulo de número 16 é a nossa meditação no dia de hoje, certo? Sim? Então, que a presença de Deus continue conosco, que a presença do Espírito Santo esteja conosco para nos orientar, para falar o nosso coração. Deus abençoe a você, a sua família. A minha oração é que hoje seja um dia de respostas, seja um dia de vitória, um dia de alegria na sua casa, de harmonia no seu lar. Mais uma vez. Vamos ler então? Se você puder pegar a sua Bíblia, pode pegar e acompanhar a leitura, certo? Se não, eu vou ler para você, você põe um fone de ouvido, certo? Ou bota no Viva Voz, reúna a sua família, certo assim? Então vamos lá. Capítulo 16 do Evangelho de João. O capítulo 15 nós terminamos ontem, que dizia assim: e vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Isso era Jesus falando com seus discípulos. E aí agora nós vamos para o capítulo de número 16. Diz assim: tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isso vos farão, porque não conhece ao Pai nem a mim. Versículo de número 4. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito, e eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. Aí Jesus ensina sobre o Espírito Santo. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei, e, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça, e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Aí Jesus ensina a orar em seu nome. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então, alguns dos seus discípulos disseram uns para os outros: que é isto que nos diz, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco
e ver-me-eis, e porquanto vou para o Pai. Diziam, que quer dizer isto? Um pouco? Não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus que eu queria o interrogar, e disse-lhes: indagais entre vós acerca disto que disse. Um pouco, e não me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis. Na verdade vos digo que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. E vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza porque é chegada a sua hora, mas depois de ter dado à luz a criança, já se não lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirará. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, ele vos há de dar. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Disse-vos isso por parábolas. Chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei para vós ao Pai, pois o mesmo Pai que vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo outra vez. Deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram-lhe os seus discípulos: eis que agora falas abertamente e não dizes parábolas alguma. Agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que chega a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aqui é o final do capítulo de número 16. E olha quanta coisa nós aprendemos aqui. Olha só, esse capítulo 16, os 15 primeiros versículos, nós vemos neste trecho algumas características do mundo religioso. Persegue e mata os discípulos de Cristo. E imagina que assim serve a Deus. Para não cairmos no mesmo erro, olha só, precisamos tomar conhecimento do Pai e do Filho. Olha o versículo de número 3 desse capítulo 16, que é a nossa meditação hoje. E isso vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. Por quê? Porque rejeitaram a Jesus. E aí, quando nós chegamos, quando Jesus fala assim, ó, o Espírito convencerá o mundo. E é interessante isso, do versículo 8 ao versículo 11 desse capítulo 16, que é a nossa meditação. Olha o que diz, olha o versículo de número 8. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade. Aí ele fala do Consolador. O Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Eu preciso ir para que o Consolador venha a vós. E quando ele vier, olha o versículo de número 8. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aí a gente encontra aqui uma coisa assim, ó. Ele convencerá da justiça, que dá a todos, desde o próprio Deus, o que lhe é devido. A ascensão de Jesus à casa do Pai foi, por assim dizer,
a consumação da justiça. Foi o que lhe era devido em virtude da sua vida imaculada, da glória do Pai reivindicada, da expiação consumada. Do juízo, ele convencerá da justiça, agora do juízo. Parece-nos que aqui o Senhor Jesus está contemplando a plena consumação da obra redentora, do qual o Espírito Santo testificará, o que inclui o julgamento do príncipe deste mundo, Satanás. O Espírito ensina a igreja por intermédio daqueles a quem dá dons espirituais, fazendo lembrar tudo quanto vos tenho dito e aplicar verdades à vida atual. Ele também anuncia as coisas que hão de vir. João 16:13, olha o que diz. 16:13, olha o versículo de número 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele sempre glorifica a Jesus. Olha que coisa linda. E assim podemos reconhecer o ensino que é no poder do Espírito de Deus. Isso é maravilhoso. E aí nós vamos vendo aqui que Jesus ele se preocupou em ensinar aos seus discípulos, a alertar os seus discípulos, mas a deixar eles confortáveis um pouco, dizendo, vocês não vão ficar só, eu vou vir de novo. E olha que coisa interessante. Quando eu vier, vocês não vão me perguntar mais. Isso é um negócio, é uma coisa assim, engraçada até. Olha só, esse que agora falas abertamente, ele diz, não vou mais falar por parábola. Eu vou falar abertamente para vocês. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí do Pai, de Deus. Isso é interessante. Então vamos continuar crendo nesse Jesus que deu a sua vida por nós. O versículo 31 diz, respondeu-lhe Jesus, credes agora? Por quê? Porque agora ele está dizendo assim, conhecemos que sabes tudo e não precisa de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Passei esse tempo todo com vocês vêm crer só agora que vocês entenderam isso, mas nunca é tarde, né? Aí Jesus diz, versículo 32, eis que chega a hora e já se aproxima, em que vos sereis dispersos cada um para a sua casa. Porque Jesus sabia que ia ficar só, mas ele disse, eu não vou estar só, o meu Pai estará comigo. E o versículo de número 33, que finaliza esse capítulo 16, que é a nossa meditação no dia de hoje, diz, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus resumiu tudo o que lhes havia dito naquela noite. Reafirmou as recomendações e promessas descritas em João 14, 16. Ele disse aos seus discípulos para terem coragem, apesar dos conflitos inevitáveis que enfrentariam, não estariam sozinhos. O Consolador estaria com eles, orientando, ensinando e lembrando a eles tudo que Jesus os havia ensinado. Então, aqui termina esse capítulo de número 16. Nós estamos nessa jornada linda. Eu espero que você esteja gostando, que esteja sendo alimento e bálsamo para a sua vida. Lembre sempre disso, nós não estamos só. Jesus está conosco. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Eu creio assim. Então, continue em oração. Continue pedindo a Deus. Peça ao Senhor. É o Senhor quem tem para nos dar. Eu não tenho, você não tem para me dar. Mas nós temos um Deus que vela por nós e que cuida de nós. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por permanecer conosco. Teu Espírito Santo conosco, Senhor, nos orientando. Abre a nossa mente, abre nosso entendimento espiritual para continuar entendendo ainda mais o teu amor, o teu querer na nossa vida. Amém.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia.